Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Ocultismo por Frater Magog, e dando continuidade à websérie sobre ocultismo, artes marciais e iniciação. Hoje, mais uma vez, eu trago aqui um convidado, tá? Que por indicação, né, de outras pessoas que já estiveram aqui no canal, no caso, o Frater Goya, né, falou sobre ele, falou, olha, Magog, conversa com ele, porque ele também tem aí uma caminhada dentro das escolas iniciáticas, também dentro desse caminho aí telêmico, e também é um praticante de artes marciais. E assim, como eu comentei desde o início dessa websérie, o importante aqui para mim é encontrar pontos em comum. O que seriam esses pontos em comum? O que nós temos dentro das escolas de mistérios, dentro da iniciação espiritual propriamente dito, né, não a iniciação vendida, como é conhecida e como nós temos hoje, e em paralelo com as artes marciais, né, envolvendo tudo aquilo que desenvolve as qualidades dentro do ser, ou seja, honra, respeito, disciplina, força de vontade. Então, são características das artes marciais. Então, eu trouxe hoje aqui o Frater Keron-E, tá? Depois abaixo vai ter um pouquinho de um resumo aí da vida dele, um pouquinho da caminhada dele, mas agora eu vou conversar com ele, então ele mesmo vai poder dizer, e a gente vai bater um papo aqui, como as outras entrevistas foram, bem descontraído, bem tranquilo, tá? E onde eu vou questionar, vou conversar um pouquinho com ele sobre iniciação e artes marciais, beleza? Boa noite, Frater Keron, tudo bem? Boa noite, Frater, tudo bem? Ótimo. 93 para todo mundo aí. 93. Olha só, queria que você contasse aí um pouquinho, né, do que você, né, a ordem cuja qual você é vinculado aí, ligado, e também aí a arte marcial que você já praticou, começou praticando, está praticando. Contar um pouco para a gente aí, rapidamente, um pouquinho aí para a gente já entrar nesse bate-papo. Tá, legal. Eu sou parte da A, eu sou membro da A desde 2000, mas eu conheci Telemann 2 anos antes, né? Na loja Nova Isis, lá no Rio. Eu fiquei 2 anos nela, depois eu saí, entrei para A, e onde eu estou até hoje, né? É. E na parte de lutas, artes marciais, eu comecei com judô aos 10 anos, fui até os 13, depois eu larguei para jogar handball, depois eu voltei mais 6 meses, só que para o jiu-jitsu, né? Depois eu fui para outra cidade, meio que larguei isso, fiz boxe, continuei no boxe, continuei malhando, e lá por volta de 2010, eu dando uma ênfase na parte do Crowley, na parte chinesa dele, que ele comentou várias obras chinesas, ele jogava muito em Xing, então ele sempre navegou ali meio por cima do taoísmo e afins. E aí chegou assim uma hora que eu falei, poxa, preciso vincular essa parte física, né, essa parte prática com magia. E o taoísmo pegou muito disso, né? Porque se a gente for pegar o taoísmo como macrosistema, ele tem medicina, ele tem a própria magia taoísta, tem luta, tem várias coisas. Então, um sistema, vamos dizer, completo. Adivinhação também com o Xing. Então, assim, no Ocidente não tem nada tão completo quanto isso, né? E, assim, a parte física é o que dá, é o que deixa mais completo essa parte. E aí eu lembrei, pô, o Goya, ele mexe com isso aí, ele mexe com alguma coisa Tá. dessa aí. Aí eu fui ver Tai Chi Chuan. Eu conheço o Goya desde 99, então eu já conheci ele faz tempo, né? Aí um dia que eu fui lá para Curitiba ver uns amigos, eu fui lá falar com ele, fui lá comer um barreado que ele faz bem, tomar
é um absinto também que ele faz. Eu falei, cara, tô querendo saber mais dessa relação da parte prática, da parte de Ti, quer dizer, de Ki, né? Da parte de Ki e tal. Eu tinha disso muito com o yoga, tá? Porque até que a parte do currículo da AI Yoga. Então, tem semelhanças. Mas, sabe, assim, aquele momento que uma coisa te chama a atenção, e eu fui entrando mais na questão do taoísmo e vi que é muito completo e eu preciso de alguém que me oriente nesse assunto. Não adianta nada a gente só ler. Não adianta. Então, assim, tem que ter algum tipo de corrente iniciática ou de tradição. E como o Goya já era parte, ele já é da parte de magia também, conhece Telemann, eu falei, porra, não tem outro cara para me ensinar isso aí. Aí eu fui lá e ele começou, vamos dizer, me orientar nesse caminho, né? Tirando essa parte, muitas dúvidas da parte prática. Eu comecei fazendo com ele desenrolar o fio de seda, né? Fazer o tai chi, que é aquela base baixa, que é o que o chinês adora, aquela base baixa que arrebenta com a perna da gente tudo, né? E junto a isso ele me passou alguns livros, eu fui pegando a parte teórica e a gente até hoje está nessa troca aí, em Cara, olha só, específica do taoísmo. do pouco que você já introduziu aí, já me veio 50 milhões de questões aqui que eu quero conversar contigo, né? Número um, né? Eu também, né, me declaro aí como telemita e conheci Telema em 2001, né? Na época, ainda o primeiro livro que eu tive contato foi aquele Rituais de Lester Crowley, do Marcos Torrigo, aí depois o livro de Abramelin, e por fim a caminhada foi assim, bate-cabeça, lista de e-mail, aquela coisa toda. E cada um Sim. seguiu um estilo de vida, seguiu uma pegada. Mas por que eu estou te contando isso? Pelo seguinte, a primeira coisa que eu conversei com o Goya, e foi coincidência, acredito que você não viu também a entrevista com ele, e a gente, Ainda não. e a gente conversando, e eu falei para ele assim, o Goya, quando eu vou olhar os diários do Crowley, inúmeras vezes eu vejo ele colocando uma tirada de Xing, ele coloca ali, mas engraçado que a obra angular dele ali, né, que ele é lembrado, é pelo tarô de Tote, mas é interessante o quanto que ele fala do Xing assim, de uma forma prática, né, cara? De uma forma, assim, ele coloca bem, você percebe que o Crowley, inúmeras vezes, em ações que ele ia tomar, dentro dos diários, ele tem entrada de tiragem do Xing. E aí, eu até comentando com o Goya, eu peguei e falei para ele assim, cara, eu vejo que no currículo, né, de estudos da A, claro, você pega o Magic dele, a parte mística, você vai ter ali a base ali da yoga, principalmente da Raja, né? Mas, Isso. mas aí eu conversando com o Goya, eu peguei e falei assim, Goya, me diz uma coisa, arte marcial, você vê como uma espécie de meditação ativa? Ativa por quê? Porque, cara, você falando do taoísmo, é um sistema completo, velho. Tem várias coisas aí que essa questão do Qi, do Qi, do Manas, de toda essa questão de trabalhar as energias e tudo mais, é muito completo. Você, né, pelas suas práticas aí em paralelo, né, tanto da arte marcial quanto das práticas dentro da A, no caso, você vê a arte marcial como uma ferramenta de autoconhecimento, de prática também para se desenvolver? Como que você vê isso daí? Assim, considerando que qualquer atividade na vida a gente pode colocar uma visão mística, até cozinhar, né? Até cozinhar é mágico. A, até mágico, desenhar, escrever, pintar, como qualquer a atividade, a gente pode colocar, assim, realmente arte marcial nesse caminho, com adendo que a questão da parte física, a questão do cansaço, a questão da dor, o corpo é um ótimo assento para essas coisas, né? Para as forças mágicas. Então, no mínimo,
a arte marcial trabalha caráter, trabalha força de vontade. Inconscientemente, a gente trabalha o Ki, né? Inconscientemente, a gente trabalha até mesmo o Jin também, que é o Ki aplicado, né? Você trabalha o espírito barra mente, que é o Shen. Então, assim, sem dúvida que assim, só uma arte marcial, ela por si só já pode ser um caminho iniciático. Por si só. Eu vou te contar uma história. Em 2005, eu morava em Brasília e surgiu a oportunidade de fazer uma aula de Iaijutsu. Sabe o que é isso? Não. É o saque de espada. Não, eu treinei Kendo só. Ah, tá. O Iaijutsu é uma de disciplina afim do Kendo que trata apenas do saque da espada, da arte do saque. Sim. Quando o saque é bem feito, você pode acabar com uma luta só no saque. Você não perde tempo, perder tempo no Kendo. Quer dizer, o bom Kendo são só 3 golpes acaba. Né? É que o oriental ele tem muito isso do golpe perfeito, né, cara? Tem. Ele tem muito o isso. Chá, você fazer o chá perfeito, o golpe perfeito. Uma dessas formas é você sacar a espada e você acabar a luta quase antes de começar, né? Então eu fui lá fazer essa aula. E o seguinte, assim, sempre que o sensei falava, a turma dava o ai, né? Ai, ai. Falava, ele dava um tempo, ele dava uma pausa, ai. Aí, meio já pro final, ele juntou um círculo, tinha muita gente, né? E eu estava do lado esquerdo dele, mas não muito perto, afastado. Aí ele começou a falar sobre o ego. Que o ego que atrapalha a gente, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E ele dava pausa, o pessoal, ei, ei. Aí eu lá também, ei, ei. Só que, cara... Ocidental nesses meios é engraçado, né? É, foi o Kiaio de seguir os outros, né? Sim. Aí, cara, ele falando, chegou lá uma hora, cara, que ele falou um negócio tão profundo sobre o ego, tão profundo, que eu fiquei viajando ali, se olhando pro nada. Ele falando, cara, o negócio me tocou tanto que quando ele deu a pausa, só teve um Kiai, que foi o meu. Mas eu não emiti esse Kiai. Ele saiu. Ele estava aqui, pum, Kiai. Ai, né? Impossível reproduzir esse Kiai. Cara, juro para você. Saiu esse meu Kiai, ele olhando para frente, ele não olhou para mim. Ele só fez assim, ó, apontou para o meu lado, ele olhando para nada. Isso foi um Kiai. Isso foi um Kiai. Aí ele abriu o círculo e a gente voltou. Olha a percepção do cara. Olha o nível iniciático, o nível de percepção, o nível místico que ele chegou. Cara, ele conseguiu captar um Kiai perfeito, que eu emiti ali um Kiai perfeito, foi pela raça, pelo ego. Ele brotou. A gente entrou, eu peguei tanto o que ele queria falar, aquela onda dele, aquele flow dele, aquele fluxo dele, que, cara, o nível que o cara tava, ele pegou isso aí. Cara, então, extremamente... assim, arte marcial por si só é um caminho iniciático. Cara, isso que você está falando, assim, ó, resume essa série que eu quis fazer, que era essa frase que você terminou com ela aí. É isso, eu vivi, né, que a gente começou conversando aqui, né, eu fiz a abertura, mas, cara, eu lutei profissionalmente, né, então eu vim do Taekwondo, eu tinha começado o Kung Fu, eu tenho lutas aí
Eu cheguei a... Se você para entrar no YouTube aí, você vai ver lutas minhas, entrevistas minhas na Globo, Record, SBT, fora. Então, eu vivi profissionalmente lutando MMA. Então, eu vi. Então, tem todo esse elemento aí. Só que chegou um momento, Frater, que eu, né, dentro das minhas práticas, eu falei, cara, o cara que realmente vive arte marcial, vive, não é teórico, o cara tem um contato com essa questão espiritual muito real. E todos que eu converso, que citam, porque você contou essa experiência fantástica. Aparentemente, para quem nunca viveu, cara, é o famoso gosto do mel. Se o cara nunca provou, ele será? Todos concordavam com o Kiai, mas com o Kiai racional, com a mente vigilante, com a mente do ego. Quando aquilo brota de dentro de você, natural, explode como um vulcão, aquilo é de caráter místico, subjetivo. Veio de dentro para fora. A mente não interceptou. Então, por isso que o cara que está treinado, afinado, o mestre lá, ele captou de um jeito diferente. E é disso que eu tenho falado muito, que, assim, a arte marcial, quando ela é de verdade, ela tem uma função de um treinamento físico, psicológico e até espiritual, cara. Entende? Eu achei muito interessante. E uma coisa interessante que você que é da área, eu quero muito sua opinião sobre isso. Quando o Crowley vai lá e define magia como a ciência e a arte de causar mudanças, conformidade com a vontade, a ciência tem um método, a metodologia científica. Mas a arte, cara, é de um caráter subjetivo. O cara traz do mundo invisível e aqui um sai dança, outro sai poesia, outro sai música e outros saem até uma panela de cozinhar, igual você falou, né? Fazer uma boa comida. Alquimia. Uma alquimia, exatamente. Então, eu queria saber de você, dentro desse caminho, né, espiritual, né, envolvido com tanto com a arte marcial ela te possibilita criar também, já que ela é uma arte. Apesar de ser uma arte de Marte, ainda assim ela faz você se desenvolver. Às vezes o cara fica menos tímido, mais autoconfiante, independente do que são atributos subjetivos. É uma coisa que vai entalhando no cara ali, né? O que eu te diria? O que eu te perguntaria? Para você, quando um cara está começando essa caminhada, essa senda, seja na seja em qualquer escola, a arte marcial ela pode ajudar o cara nessa questão de autodisciplina, de trabalho em paralelo? O que você acha? Pode sim. Até ajuda porque você está num grupo, você tem até um mestre, então você vê aquilo. No início você faz aquilo porque tem que fazer. Depois você vai vendo que é normal, você precisa fazer isso, né? Na A, em especial, tem as práticas físicas. No começo, logo que o cara assina, eu passo a asana, eu passo o Liber 9, o Liber 6 e tal. Porque Crowley ele colocou essa parte física, né, como trabalho da força de vontade. Né? O Você tem Crowley que ter ele era preguiça. montanhista, né, velho? Tinha que estar em forma. Ele era, sim. Ele era. Ele é tão em forma que ele aguentou doses de drogas que ninguém ia aguentar, eu acho. Sem dúvida. Essa foi a Se não prova de fosse isso, resistência maior. se não fosse isso, cara, ele ia viver mais e melhor, eu acho. Né? Porque ele tinha coisas que ele fez, meu amigo, ele foi longe. Por quê? Porque ele estava seguindo a vontade dele mesmo. Porque, cara, o cara sobreviveu ao começo do século, às doenças do começo do século, a gripe espanhola, doença venérea que ele pegava. E Crowley e Aqui, doença venérea devia ser aqui sinônimo, ali, né? drogas, até a própria medicina da época. Não é como é hoje. A heroína. Os riscos dele nas montanhas, montanhas eram expedições com alto risco, né?
Mas aqui, voltando, na A tem essa parte física, assim, e às vezes é o seguinte, ela é chata. Chata porque o instrutor da A não fica em cima, não. Você assina o juramento e o bom é que o instrutor suma por um tempo. Te passa o que você tem que fazer, te dá os livros, te dá todo o insumo teórico, nem que seja, ó, tá ali, vai lá e busca. Mas fazer o asana, fazer tudo é sozinho. Você fazendo uma aula com mais pessoas pode até ajudar, né? Mas assim, no final o cara vai ter que ir para casa e fazer o tal do asana que é chato pra caramba, Eu comentei, pranayama que é chato pra caramba. eu comentei que a É Astron, ela próprio não é uma escola que você encontra um pai. Você encontra o não. irmão mais velho, né, cara? O padrinho ali, o instrutor, ele não tá ali para ficar igual a teu serviço, ao teu dispor. Você aperta e ele aparece. Na verdade, tá tudo designado ali no 185, ali mais ou menos o que você tem que ler, o que você tem que fazer, tora, né, cara? Não tem muito essa de cara ali do teu lado te abraçando, falando o quanto você é fantástico, né? Aí afagando o teu ego e tem esse negócio de ser muito sozinha, né, velho? É uma escola de treinamento e não de uma escola como a maçonaria, por exemplo, ou a mesma Rosa Cruz. Como está lá no texto da A é uma ordem de ordalhos. É o seguinte, o cara, para chegar, para entrar para A, ele já tem que ter uma certa bagagem, né, experiência, porque lá a gente não vai te ensinar escola de magia. Eu acho legal que existam escolas de magia, gente que se preste a ensinar o básico. Pô, isso aí tem que existir. Mas a é outra coisa. Então, assim, tem muita gente que antes adiantar, eu falei, cara, vai fazer uma escola de magia aí, vai fazer, entra num grupo de Telemann coletivo, tá? Aí depois você volta e vê o que rola. Porque, cara, comigo não é, não. Comigo É muito a proposta é outra. Né? Não quer dizer nem que seja melhor. É outra, cara. É outra. Já que Né? você está entrando nisso, eu vou fazer a mesma questão que eu fiz para todo mundo, tá? Eu vivencio isso, então eu posso te falar isso claramente. Hoje nós vivemos num período onde todo mundo vive a magia fast food. O que é a magia fast food? O cara passa no McDonald's e pede um trabalho espiritual. Ninguém quer o alimento simples e o que realmente nutre. Né? O cara quer coisa rápida. E, infelizmente, não funciona assim, pelo menos ao meu ver. Então, por que eu estou te falando isso? O cara, quando ele entra em contato com a A lá, ele recebe lá, como estudante, né? Se ele é aceito ali como estudante, uma lista de livros, cara, que é o mínimo que ele tem que ter de bagagem intelectual para ele, pelo menos, conhecer de sistemas diferentes. E Ele aí conversar do mesmo assunto com o guia dele. Exato, para no mínimo ele conseguir falar o idioma do guia dele ali. Muito bem. Não é incomum, a cada 100 que procura, cara, 98, 99 não conseguir sequer manter um diário de práticas ou de sonho. Eu estou te falando isso por experiência particular e eu quero ouvir a tua, que deve ser gigantesca, tá? Cara, você pede o básico, o A e o U. Eu chamo de A e o U, que é o diário e um mês de determinada prática e a impressão que a pessoa teve. E aí ela descobre que não é o que ela queria. Aí ela some, entendeu? Nesses anos todos que você tem aí de caminhada, o que você vê da mudança, talvez até de geração? Né? Nós pegamos uma outra época, né? Eu estou com 39. Então, nós viemos aí Eu vim dos anos 80. Então, 90, 2000. Mas, cara, de repente, o negócio. O Alexandrino comentou que ele dormiu, quando ele abriu o olho, estava tudo diferente. Estava tudo diferente. Como que você vê esses 20 e poucos anos que você tem nessa caminhada aí? Assim, no meu caso, como eu trabalho com TI,
Para mim foi mais constante acompanhar isso aí, né? Porque muito que mudou, 90% do que mudou foi puxado pela internet, pela tecnologia. Hermes que levou isso aí tudo, né? Então, assim, mas a mudança geracional é gritante. Eu até conversei isso com o Goya numa das lives, não sei se foi do Marcelo ou foi só com ele, enfim. Quando eu comecei, internet tinha já, mas era muito simples, muito simples. Então, assim, um dos primeiros livros que eu tive foi uma xerox do Yoga e Magia, do Mota, né, que ele lançou. E como eu só tinha praticamente aquilo, eu andava com aquilo para cima e para baixo, rabiscando, desenhando, fazendo notas, né? Hoje em dia é justamente o oposto. A gente tem acesso a tudo. O cara tem 500 Tudo, PDF no celular. Sim, assim, quando comecei, o segredo do Gronov, da OTO, era segredo. Ainda. Hoje ele é Então, compartilhado em roda de boteco. As coisas mudam, e mudou nisso. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo. Mas como a gente tem acesso a tudo, a gente pula de uma coisa para outra. A gente não fica. A gente não constrói um tempo de absorção de uma ideia. Como eu fiquei durante muito tempo só com aquelas cópias do Yoga e Magia, deu tempo de absorver aquilo. Porque aprendizado é igual na luta também. Você tem que ter um tempo para o negócio descer na sua cabeça, você pensa aquilo, rodar ali dentro, você comparar com outras teorias que você sabe, ou com algumas ideias suas, né? E dali vai sair, o resultado disso tudo ali vai sair o seu conhecimento, a sua melhor compreensão. Então você aprende. Hoje a gente, não foca. Tem tudo uma coisa para lá, uma coisa para lá, a gente cava vários poços e não acha água, porque para você achar água você tem que cavar poço lá embaixo, você tem que ficar em um poço só, né? Você falando isso, você me veio com a questão da nostalgia, né? Eu comentei com o Goya também, com o Alexandrino antes, com o Del Débio anteontem. Eu disse para eles o seguinte: falei, cara, na minha época, quando eu entrei em contato, só para você ter uma noção, tá? Eu entrei em contato com a pelo e-mail do BOL. Lembra do Brasil Online? Você que é de TI deve conhecer toda a questão que foi na época de KD, IARRO, né? Alta Vista, né? Sim. E assim, entrei em contato, cara. A gente recebia um e-mailzinho daqueles meses depois, e aí que tá. Poucas editoras no Brasil, dificuldades com tradução. O Brasil é um país que ainda 95% não fala inglês. Então, o cara não tem contato lá fora. Então, esse livro do Yoga e Magia, que é uma parte do livro 4, né, que é aquela uma edição de 70, eu acho que eu comprei num sebo. E aí a gente só tinha isso. E aí eu ia para São Paulo, que eu sou do interior de São Paulo. Aí, quando a gente queria ver alguma coisa, eu entrei em contato com a UTO também, a gente imprimia não, xerocava, que imprimia o quê? E aí você vinha com aquilo grampeado, como instrução. E aí eu até brinquei com eles, falei, cara, quando a gente é muito pobre e você abre o guarda-roupa e só tem uma calça jeans, você não tem dúvida do que pôr. Agora, quando você dá uma melhoradinha, você tem 5 calças, você fica indeciso. Hoje em dia, o pessoal mais novo, eles com teclou uma coisinha ali, o cara cai na Goetia, cai na magia angelical, cai em tritêmios, cai na enoquiana.
E, cara, esse acesso é muita coisa e a mente de macaco não ajuda, porque a mente não, né, não fica em nada. Assim, eu não gosto desse papo, no meu tempo, quando eu era mais novo, porque isso é um saco, né? A gente envelhece 20 anos quando fala uma porra dessa. Mas, assim, cada tempo tem os seus contras. Né? Não tem como. Eu tenho uma gravação, às vezes eu subo umas gravações do Moto com o Euclides de 73. Tem uma lá, eles falando que o Euclides chegou uma máquina de Xerox na minha cidade. Nossa! Olha que avanço! Nossa! Porra, cara! Né? Chega um mimeógrafo, então, os caras da cria, da alegria. Nossa. E, assim, aí quando a gente tem muito acesso hoje, o bom que tem é muito acesso hoje. O mal é que tem muito acesso hoje, então você não foca. Mas, assim, quando você pega o norte, as coisas podem ser mais rápidas hoje em dia do que era quando a gente era mais novo. Então, tudo tem pós e contras. E você pegar essa linha aí é a parte mística, é a parte que advém de práticas, sabe? Então, assim, por um lado, positivo, outro lado é ruim, como é tudo na vida, né? Assim, hoje, cara, hoje não. Anteontem eu vi uma matéria da BBC, então é coisa séria, né? Sim. Como eu disse, eu não sou muito dessa no meu tempo, no meu tempo. Mas eu vi nessa matéria algo que eu falei, porra, na primeira vez, desde que começaram a fazer isso, essa análise, ou seja, desde do século lá do começo, do meio do século XX, a nova geração de 2010 para cá, ela está vindo inferior dos pais. Já tinha visto essa matéria também. Por Eu tenho uma incrível filha que de 5 pareça, anos. hoje a gente tem comida melhor, saúde melhor, no geral, informação, acesso a informação, boas e ruins, enfim, mas tem acesso. E as crianças, pô, a gente vê nas escolas, elas passam mais tempo no colégio que a gente. Tem a geração vindo com QI menor, por quê? Por conta da tela. Porque, por exemplo, o YouTube é uma coisa que captura a tua alma. Se deixar, você fica o dia inteiro no YouTube passando de vídeo para vídeo. O que é isso? É uma atenção passiva. Você não está nem lendo um texto na internet. Você só está ali parado, recebendo imagem. Então, o cérebro ele precisa de certos estímulos, até estímulos físicos, de exercício físico, para desenvolver melhor. E as crianças não estão tendo isso, porque elas estão muito tempo paradas em frente à tela. Antes fosse TV, quando a gente era mais novo, era TV que era coisa ruim. Porque eles não sabiam o que era o smartphone com Mas internet. olha só, Frater, será que não entra naquela, né, que eu que sempre fui desse lado aí de arte marcial, porque assim, eu comecei também muito cedo, né, cara? E será que não é aquela máxima que a gente conhece? Qualquer órgão que não se use atrofia. Claro. Se você... Cara, olha só, quando o cara tá no YouTube, ele tem informação disponível. E ali é que tá. E uma informação fica linkada a outras. Então, vou te dar um exemplo. Lado bom da tecnologia. Lado bom. Eu gosto de escrever, né? Gosto de fazer algumas críticas, colocar algumas coisas. E o que acontece? Eu estou escrevendo um texto e eu consigo, por exemplo, no final, né, colocar a bibliografia de onde eu li aquilo. O cara que lê meu texto, ele vai na bibliografia e ele vai aprender muito mais com os autores que eu citei, porque a gente só faz um recorte do que o cara falou.
entendeu? Então, o cara hoje em dia, ele consegue ter um acesso legal. E outra coisa que eu acho interessante, o cara consegue, por exemplo, entrar até em contato com o próprio autor. Sim. Por exemplo, quando eu li a biografia de um mago, do Johann Reis, cara, eu mandei mensagem para ele, entendeu? E o cara respondeu. Isso é Pô, muito loucura. Isso é loucura demais. e o cara respondeu, Né? cara. E aí a gente que é o leitor, você fala, porra, velho, eu consigo conversar com um cara. Ó, por exemplo, eu tenho no Thomas Carlson, no Facebook. Mandei uma mensagem para ele, cara, sobre a Dragon Rouge. O cara te responde. Ô, velho, há 10 anos atrás, eu imaginava que existia o cara, mas nem sabia como conectar. E, principalmente, ele responder. Entende? Então, Alguns tinham carta, e olha lá. isso, exato, cara. Então, a tecnologia, ela, quem quer de verdade, quem vai por uma trilha legal, o cara consegue acessar coisas que a gente tinha dificuldade extrema, ou nem acessava. Cara, como é que você falava com Mota em 60, velho? Não tem como. É só carta e se ele respondesse de bom humor. Me fala uma coisa. Pra você ver. Diga. Me fala uma Oi? coisa. Você comentou que tá praticando jiu-jitsu, você tá treinando jiu-jitsu, como é que tá? Ah, tá. Aí essa parte eu parei. Com 45 anos eu voltei para o jiu-jitsu, que eu estava meio pesado, e calhou que tinha perto do local onde eu estava. Aí eu voltei. Cara, e viciei no negócio, estou até agora. Sendo amassado até hoje. Estou até agora, entendeu? E assim, até porque, como eu já fiz judô, eu já tinha feito jiu-jitsu há, há 20 anos atrás, muita coisa foi voltando. Então, assim, meio que eu comecei no começo zero, né? De 1 a 10 eu comecei do 2. Então já ficou um pouco mais fácil. E aquela coisa é de você sair cansado, a, arrebentado, é uma sauna física e mental, né? E também é uma luta que mexe muito com a tua cabeça, porque é um Mas xadrez mesmo. É o que falam, é a verdade. eu chamo É de um xadrez do xadrez corpo. esse negócio. Oi? É um xadrez do corpo, né, cara? Quem treina Mas é. jiu-jitsu sabe que cada vez é uma posição, as variações são inúmeras e você tá tudo pronto. Você tá prontinho para levar teu peão para casa tal. De repente o cara estica uma lapela, puxa uma lapela, mudou todo o jogo. Não, muda tudo. O cara tem um pé que parece mão de macaco, enfia na sua perna assim, parece gruda na sua polegar no pé. Aí te gira, essa porra, aí te raspa, caramba, da onde que veio isso? Aí você já fica esperto, você tem que olhar em tudo e entrar já, ou seja, você entra pensando no golpe que você vai dar e no golpe que o cara vai te dar, na técnica que o cara vai, vai te dar. E às vezes você vê o cara chegando com a técnica e você não interrompe, porque você está cansado. Exato, Mas cara. aí, me pegou de novo esse negócio. Duas coisas interessantes aí. Não, três, né? A primeira é que é um xadrez, né, cara? Eu jogo xadrez também, jogo xadrez. E, cara, o jiu-jitsu eu sempre associei com o xadrez fantástico. E na arte marcial, eu também treinava boxe. E boxe, né, que a gente fala que é a nobre arte. O Tyson tem uma frase maravilhosa que eu contei para os três, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Ou seja, Porque a tua cabeça vai para os espaço. A tua e, emoção vai para o espaço. mas Né? leve isso É o para que a é. vida, Frater. Leve isso Cara, para olha a só. vida. Você Então, casa, tem toda uma família e de repente o negócio, pô, o primeiro soco da vida, será que você está pronto para porrada? assim,
é o trabalho do ego. Vamos lá no boxe, por exemplo. Quando você está começando a aprender o boxe, o instrutor ou teu colega já mais avançado, ele passa a tua guarda e só toca aqui no seu rosto. Mas só isso te deixa puto, Claro, não é? claro, você Você sente que ele fica com poderia fazer o raiva que ele do cara, quisesse. porque ele toca a tua cara. Você fica nervoso, cara. É o trabalho mental que o boxe dá, não é verdade? Quando a gente Sem começa, você dúvida. fica nervoso quando passa a tua guarda. Mas aí, com o tempo, você deixa isso, isso de lado. No jiu-jitsu também tem uma coisa que é praticamente exclusiva dele. O judô tem também, mas eles não ficam muito tempo no chão. Os 100 quilos. Nossa. Você está cansado, o cara fica em cima de você, pressionando o teu peito. O que acontece com a sua cabeça? Cara, na verdade, você quer explodir, você quer supinar o cara, você quer fazer de tudo. Aí o cara já tem 100 quilos, mais o golpe que ele sabe aplicar, ele vai para 200. E aí você fala, cara, Exatamente. ferrou. A sua mente atrapalha. Você não sabe o que fazer, você tenta fazer, não consegue. Quando você aprende a manter a calma nos 100 quilos, a sua vida muda um pouco. Que a pressão que é ali, a pressão é tão ruim que assim, é o instinto. Quando você está sob pressão nos 100 quilos, você respirar mais rápido, mas não adianta. Aí, até você sacar que você pode respirar pela barriga, dá 1 segundo ou meio segundo de alívio, que dá para você fazer alguma coisa. Outra coisa Ou que você você. aprende a ficar mais tranquilo também é quando o cara te mochila, né? Porque se você ficar no desespero aqui e não pensar, cara, quanto menos você raciocina, mais você entrega a luta. Entende? Porque existe esse elemento de. Porque é natural do ser humano, o que não é treinado principalmente, o faixa branca, ele só é um bruto, né, velho? Ele é bruto com uma técnica que ele acabou de receber. Então, ele é pedreirão. Quando o cara vai para azul, já começa a dar uma refinada. No roxa, ele já começa a querer pegar marrom para mostrar que está fazendo serviço. Não vira mais ficar comparando ele com o azul. Não. Né? E já o marrom, velho, a meta dele, você sabe, a meta dele é pegar um dia um mestre. Mas o que geralmente nunca acontece. Não, é aquilo, Branca, quando o cara monta, o instinto é você jogar a mão para cima e empurrar o cara. Nessa que você estica o braço, você dança. Porque de certeza você fazer assim, empurrar o cara. Mas com o tempo você aprende a domar esse instinto e pôr a mão aqui embaixo, deixar a mão aqui, a mãozinha de T-Rex, né? Tiranossauro. Isso. E vai virando para micro ajeitados, dependendo de como é que tá o cara, você sai. Então, assim, é no detalhe, é no pequeno. E aí você vai ficando mais calmo. Aí que entra o ego. Tem o medo, tem o instinto, mas também tem o ego que está lá na sua cabeça de que eu tenho que ganhar, eu tenho que sair daqui. Aí nessa você dança. Cara, é tão interessante você falando isso daí, porque eu tive academia também, né? Academia de Muay Thai, no caso, e cheguei a levar atleta, levava aluno que estava treinando como atleta, é um número menor, né? Mas ia lutar. E, cara, você deve ter ouvido esse termo a vida inteira também. O leão de treino, conhece? O cara na academia, velho. Puta que pariu. O cara rola com qualquer um, velho. O cara é gás infinito. No caso do Muay Thai, o cara quer fazer sombra todo dia. Chega na hora do vamos ver, a mente dele é tão afetada pela impressão que ele não quer passar,
para amigos, familiares, namorada, torcida, né? Cara, e aí o cara entra lá, o cara vira um gatinho, velho. Porque lá dentro da jaula, lá dentro do ringue, a coisa é diferente. A hora que a mão entra, parece que você está tomando uma Nagasaki na cabeça. E não vou dizer nem hora, nem na mão, não. É antes de entrar. A tensão Sim, já começa antes de você entrar. sim. Eu contei Quando isso. era branca eu dei 3 campeonatos, tá? Cara, assim, com todo respeito a quem não compete, tem gente que faz luta por várias razões, ok. Mas, cara, é na hora do campeonato que você vê se essa porra toda que você treina serve para alguma coisa, porque a sua atenção tá mil. Você esquece uma porrada de coisa, dá um branco na mente a gente, dá um branco na hora, que é aí Sim, que você vê se aquilo que você treina dá certo. Não é ficar fazendo videozinho para post de Instagram, tirando fotinha, não, senhor. É no campeonato. Se puder, compita. É como eu disse, tem gente que não consegue, não quer, sim, razões. Mas, cara, essa pessoa ela ainda não chegou na avaliação do que ela sabe. Assim, tem certas lutas que não tem campeonato. Mas, assim, na hora de você passar de faixa, tem que fazer um exame na frente de todo mundo. exato. Todo mundo te olhando. E olha só, Aí, para Frater, você fazer certinho, aí a gente pode é, conversar direito, né? Frater, você falando isso daí, passa por alguns jargões que eu tenho aí, tá? Que ninguém mata a fome lendo cardápio, não aprende a nadar sem pular na piscina. Ninguém fica bom porque lê um livro de natação. Você tem que pular na piscina, cara. E agora eu vou voltar. Nós viemos, vamos voltar. É, Vamos. é, eu levei alguns atletas e tal, e lutei, né? Como eu comentei contigo. Né? Inclusive, você pode pesquisar depois também, é Leandro Psicopata. E comentando sobre isso, eu falo que no vestiário, né, quando você estava se preparando, principalmente no MMA, tá? Você estava se preparando, cara, eu vivenciei, tá? Eu não vou citar nome porque ele me segue aí. Mas, cara, eu vi gente ter diarreia. Eu vi Tem, cara entrar em parafuso, porque a mente descontrolou o organismo. Mas por que eu contei isso agora? Por causa do seguinte, eu tenho um outro conhecido aí, um grande amigo aí atualmente, que é o Tata Carlos, de Quimbanda, aí de São Paulo. E conversando com ele, e a gente brinca, e eu sou assim, né? De vez em quando o povo fala, o Magog é muito desbocado, né? É arrogante, por causa dessa piada aqui. Eu falo que tem muito cara atualmente, uns tanga frouxa, uns creontão de academia, que tem medo de ir numa encruzilhada, cara. E daí começa a falar o seguinte: tal coisa é primitiva, tal coisa não funciona, tal coisa. E às vezes eu falo, cara, até onde muitos dos críticos aí e tudo mais, não é aquele cara que tá tudo no mental, tá tudo no universo mental, tá tudo ali e esquece, né, ou não respeita de repente, porque não teria coragem, viu, Frato? Muitas vezes, de encarar, às vezes, uma encruzilhada 2 horas da manhã sozinho. E a arte marcial, ela tem esse lance de te dar esse empoderamento, essa coragem, não da luta em si, mas de enfrentar dificuldades. Tem muita gente que, às vezes, quer facilitar demais só porque não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. O que, que você veja me, bem, o que, que você acha? não é porque a pessoa está numa disciplina que capacita ela a ter esse tipo de qualidades que ela vai ter essas qualidades. Tá? Por exemplo, no jiu-jitsu. Cedo ou tarde, se você for uma pessoa frequente, você vai ser bom naquilo. Porque o seu corpo automaticamente ele vai repetir, ele vai entender o xadrez do combate, das técnicas. Mas
Se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo, aplicando conscientemente aquilo, voltando para si mesmo, comparando, por que eu estou com medo agora? Por que eu errei isso aqui? Porque eu estava com medo. E por que eu estou com medo? Porque é o ego. É medo de perder. Não. Então a gente tem que parar de focar no ego. Então a gente vai ter que buscar o vazio do tal, que é o Wei. Né? O cara de jiu-jitsu, faixa preta, vai te vencer. Mas espiritualmente, ele pode estar abaixo de você, porque ele simplesmente ele está mecânico na parte mecânica do jogo. O militarismo Então, assim, a gente chama de quebrar o espírito, ou seja, ele pode vencer fisicamente, mas não quebrou o teu espírito, não quebrou o teu interno. Porque às vezes ele, como é melhor do que você e tal, fisicamente em questão de técnica, ele vai vencer você. Por mais que você seja um iniciado de uma consciência elevada e tal, mas ele tem a parte mecânica de Malkuth, do plano de discos e tal, que isso influencia. Mas você lá fora vai se dar melhor do que ele. E o que eu achei interessante de você comentar vida isso é aí que está. Por isso que a associação da parte espiritual, aí, da parte mística, em conjunto com a arte marcial, eu acredito que são duas pernas que dá para andar junto muito bem, né? Porque quando você fortalece a mente, fortalece o corpo, e vice-versa, né? Vice-versa. Eu acho que é um conjunto, cara, que trabalha muito bem, né, dentro do sistema, até porque o mínimo que você ganha na arte marcial é saúde, né, cara? É uma condição de vida melhor. Tá bom. Só isso já tá ótimo. Se você viver no plano físico aí sem saúde, você tá ferrado, velho. Você não faz magia nenhuma, você tá fudido, porra. Sabe? Bom senso até. Inclusive, viu, Fraco, esse Tatá de Quimbanda, ele também lutava boxe e ele também é jiu-jiteiro, tá? Tem também seus 50 e poucos aí. E, cara, e ele comenta assim, dá risada pra caramba, ele comenta, fala, cara, eu nunca vi eu apelar para tanta coisa quanto no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, às vezes, você tem uma ideia perfeita do que você pode fazer, né, cara? Chega na prática, a teoria é outra. O alongamento não deixa, o gás não deixa, o cara é melhor do que você, ele faz uma coisa que você não espera. A imprevisibilidade te mostra quanto que você é vulnerável, né, cara? Essa vulnerabilidade aí. E quando o cara é menor do que você, mais novo e mais fraco, e ganha de você. uns guardeiros. Nossa, e para você passar a guarda do cara, nem com uma foice. Do inferno. Os caras tudo magrelo, ossudo, aqueles ossudos que te, que te incomodam. É conhecido como quina. Cada lugar que você encosta no cara dói. Puta que pariu. E, assim, luta é bom por isso, cara, que você aprende até com os caras mais novos que você. Sim. Ele te ensina, nem que seja, te ensina você a controlar o seu ego. E é um elemento... Eu tô com 47 anos. Eu luto com os caras de 18, 20. Mais avançado que eu, cara. Eu levo. Mas aí, lá você aprende na hora. Aí que a gente vai unir o misticismo com a magia, com as lutas. Eu tenho três... em relação à obra do Crowley, eu digo que Telemann tem 3 M's: magia, misticismo e moral. Tá? Magia fica como mesmo o Crowley disse: a arte e ciência de causar mudanças de acordo com a vontade. Né?
todo ato intencional é um ato de magia. Ponto. E, assim, é o uso do ferramental também esotérico para fazer mudanças no físico, por exemplo. Ponto. O misticismo é você pegar o transcendente, seja ele um Deus, uma consciência elevada, um princípio, trabalhar com isso para autoconhecimento, para conhecimento do universo e da relação dos dois. Nisso você atinge os altos estados com consciência, atravessar o abismo, como em Telemo, ou encontrar o Sagrado Anjo Guardião, ou subir nos graus, né? O tal, ou seja, qual nome que você quiser dar. E a parte moral de Telema é a lei de Telema. As artes marciais, ou no meu ponto de vista, claro, elas trabalham muito com a parte mística que envolve o ego, que a gente só vai transcender, só vai atravessar o abismo, só vai subir nos graus, só vai encontrar Sagrado Anjo Guardião quando a gente deixar o ego de lado. A morte, né? Porque Crowley fala muito de morte, no livro da lei. A morte é a percepção do ego, é você ser dirigido pelo ego. E nas artes marciais, quanto mais você vai deixando o ego de lado, mais hábil você fica. Tem um elemento que você está citando aí, eu faço os paralelos também, vou pegando o que você já vai falando, eu até brinco, né? Eu falo direto que aqui eu faço questão do convidado, eu, né? Nunca combino nada, eu gosto que o cara vai se soltando. Eu, o máximo, digo para o cara, ó, aqui a gente, entre aspas, o objetivo nunca é ofender ninguém, segmento nenhum, e o negócio é trocar ideia. Muito bem. Você comentando sobre ego, olha que interessante. A questão da travessia do abismo, eu nem vou comentar isso, porque está tão além para 90%, mas a ideia do SAG, a ideia em Tiferet ali, a ideia de conexão com alguma coisa maior, uma consciência superior, a sua vulgar, né, do eu sou fulano, ela tem muito a ver com a arte marcial nesse ponto que você falou, cara. Até porque, olha que interessante, essa experiência ela está relacionada com sacrifício. E não tem quem fica bom em arte marcial sem sacrificar também. Não tem como, cara. Porque, assim, ninguém fica bom do dia para a noite. E é um sacrifício do ego. É um sacrifício de auto... Porque, cara, todo dia você tem preguiça. Todo dia você quer ganhar de um cara. Pô, eu me lembro, velho, de fazer sombra, né? De porrada e tal. Pô, cara, você treina uma semana, o cara sumiu da academia faz 2. Você vai na sexta-feira, o filho da mãe, cara, parece que só melhora. E aí você fala, não é possível. Entendeu? Não é possível. E aí você vai para o jiu-jitsu, você fica todo feliz. Só que o jiu-jitsu tem rola todo dia. Aí você vai para o rolinho, você não vê a hora do rola. Cara, e aí você é amassado de tudo quanto é jeito, por tudo quanto é nego lá. E aí você sai dali falando assim, cara, será que eu não melhoro? E essa percepção da iniciação é muito comum, né, Frato? Você que deve vivenciar muito isso. Cara, não é incomum, quanto mais você faz uma coisa, como você começa a aumentar o teu nível de consciência sobre a coisa e prestar mais atenção, você começa a perceber e falar, cara, eu achava que era mais fácil, eu achava que era mais rápido, eu achava que eu era melhor. E aí você cata tudo esse monte e joga no lixo. Porque você fala, velho, eu tô começando e eu vou devagar. Assim, quando a gente começa na branca, é uma merda mesmo. O pessoal te vence, o pessoal mais avançado, não muito mais avançado. Eu comecei, cara, era praticamente eu, um sensei e um cara de 150 quilos, né? Eu sou um cara alto, forte, mas, porra, o cara era aqueles branca há 5 anos branca. O cara vai e volta, mas sabe. Cara, eu era no chão toda hora, amassado, ficava puto com o cara, ficava nervoso.
né? Mas, cara, passou uns 2 meses, consegui sair de uma, aí você sai de outra. Quando você vê, você começa Passar o carro. você começa a não perder, o que é bom. Você começa a não perder, aí depois você começa a ganhar um ou outro, né? Isso vai o ego. Aí, beleza, cheguei na Azul, legal, já estou um pouco melhor. O que acontece? Pandemia. Tudo de cidade, engordo 10 quilos. Aí eu volto em outra escola, com uma outra abordagem, começa Amassa a de levar novo. todo mundo de novo. Estou sem gás, apanhando, porque assim, lá da onde eu vim era mais guardeiro. Aqui é o pessoal mais Passagem. isso, né? Então, porra, eu peso agora 110 quilos. Eu não tô gordo. Até em questão de estética até fico legal, mas é para jiu-jitsu, estou pesado. Então, eu estava com 100 quilos antes. Estava ágil, né? Agora eu tenho que perder tudo de novo, né? Então, assim, você está sempre começando de um jeito ou de outro. Não, e o detalhe, né? Quando você vencer todos esses caras que estão no teu nível ali, aí você vai para uma competição. Aí você pega um cara que pesou como você, que está ao mesmo tempo treinando, chega lá, é outro mundo, cara, é outro rolê, é outra coisa de novo. A primeira competição que eu fui, eu ganhei a primeira luta e perdi a segunda. Cara, na primeira luta eu já me esgotei todo pela tensão e pelo esforço. Faixa branca, pesado, grande, é dois monstros, né? Godzilla versus King Kong. A mão Segura nem um no outro, fecha. segura um lance no kimono e fica aquela tensão. Dois, que coisa feia, luta feia. Você só gasta energia. Na segunda eu cheguei ferrado, perdi. Então, assim, tem isso. Eu até, uma vez, eu fiz uma brincadeira com um amigo meu, eu peguei e falei para ele assim, cara, se você pegar branca, azul, roxa, marrom e preto, né? Se não vou nem contar grau, porque o Hélio nem grau contava. Para ele só tinha uma faixa, era azul. Depois É, disso, e preta e é acabou. verdade. Mas aí, eu estava comentando com um amigo meu e disse para ele, cara, se você colocar cada faixa num grau da A, né? Você colocar o branquinho é o cara que ficou sabendo, né, velho? Que ele só leu a biografia, ele gosta das contendas, dos combates, toda aquela parte lúdica da coisa, né, cara? Ele quer dar armlock voador, né? A hora que ele Porque começa. o Crowley ele não ajuda também, né? Ele descreve, ele floreia muito também. Crowley é abismo para cá, abismo para lá. Sagrado Anjo Guardião para cá, Sagrado Guardião para lá, porque ele não fala muito dos graus abaixo de Tiferet, não. Isso aí você já tem que saber essa porra, né? A obra dele ficou mais de Tiferet para cima, né? Cara, eu Aí brinco que o Crowley, ele conversa, ele no meio do texto dele, você vai concordar, porque, cara, eu encontrei alguém que fala a mesma coisa que eu falava de maneira diferente. Pô, cara, você tá lendo o Crowley, ele cita uma obra de Shakespeare do nada, aí ele põe latim no meio do texto, aí ele coloca algum termo em grego. Por quê? Na época dele, a educação que ele teve, e o cara ainda é inglês. Cara, o cara já tem todos aqueles elementos. Ele pensava, eu acredito, que a galera que fosse lê-lo, né, era a galera que tinha o mesmo nível de erudição dele. E tem vezes que você está lendo o Crowley, você precisa parar e ver o que ele está falando naquele termo e para entender o que ele está falando, cara. E assim, aí você brincou, né, cara? Porque ele fala realmente, parece que o Crowley ele torna tudo muito lúdico, né? Muito louco, né, velho? Cara, pô, é Tiferet, é Sag, os livros inspirados, sagrados, e a travessia do abismo, e o dia a dia dele é o contato com a Adonai o tempo todo. Aí você fala, velho, quem sou eu na fila do pão perto desse cara?
E aí gera um monte de cara emocionado, né? Um monte de faixa branca querendo dar armlock voador. Deixa eu te perguntar, Kevin. Hoje, qual que é a maior dificuldade do estudante na atualidade, o cara que quer se conectar na A? Qual que você acha que é a maior dificuldade que o cara enfrenta? Cara, assim, pós e contras. O pós é que talvez seja mais fácil você ter o contato. O contra pode ser isso aí, excesso de informação, o cara se perde. Acho que o contra seria isso, falando da nossa época, eu acho que o contra é justamente o excesso, né, informação, porque tem a boa e tem a ruim. Então, eu acho que no contexto de hoje é isso. Porque, assim, as práticas dela são ruins em qualquer época. Isso não muda. Então, no nosso dia de hoje, eu acho que é isso. Ou expectativa, né? O pessoal entra mais fantasiando hoje muita coisa. O que você acha? Porque hoje, como tem muita informação, o cara lê demais, né? Tipo, as possibilidades e tal. Não, cara, assim, o fantasiar sempre foi assim, ponto. Só pode mudar o tipo. Por quê? Enquanto antigamente o pessoal fantasiava, por exemplo, a matéria-prima de fantasia eram obra, outras obras mágicas ou de autores de romance, hoje em dia a fantasia são filmes, são séries, gibis, RPGs. Então Entendi. o material mudou, mas a merda é mesmo. Entendeu? A Você vê que máquina humana. isso não é coisa de agora, não. Por exemplo, lá na loja Nova Isis, final dos anos 90, a gente recebeu uma carta do cara que queria entrar. Ele falava que invocava demônios, só que o demônio tinha o seu carisma tanto, força tanto e inteligência tanto. O cara estava usando RPG. 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 Aí ele devia achar que a gente era tudo bando de velho que não sabia porra nenhuma do que ele estava falando. Mas ele mandou toda a linguagem de RPG. E Cara, isso há mais de 20 anos. mas, cara, Entendeu? aí eu vou além. No livro das mentiras, o Crowley não faz uma piada lá, ele até é sarcástico quando ele fala lá, um otário nasce a cada minuto, né? E será que é esquisito um cara hoje procurar? Porque, assim, o cara vem procurar tanto meu perfil, o Goya brincou com isso também, todo mundo. O cara vem perguntar de pacto de riqueza, de cara que conversa com as modelos na cozinha lavando louça. Esse tipo de maluco sempre teve, né, cara? Mas isso sempre, como eu disse, sempre teve a base, o insumo hoje é outro. São filmes, são séries de TV, quadrinhos, cinema, né? Cria toda uma fantasia, Facebook e né? tal. Isso aí, assim, todos nós fantasiamos. Não adianta dizer que não. Todos nós, eu, você, tal. Só que o seguinte, fantasia não é imaginação, não é criatividade. Tem que ter a condução da força de vontade, É porque a né? Senão fantasia ela é fica passiva, né, cara? Enquanto a imaginação devaneio, ativa é diferente. A imaginação ela é entendeu? controlada pela vontade. A fantasia ela é aleatória, né? E o ego vai São criando rumores, ela, né? E daí nascem os são mitômanos, né? desejos, repressões e tal, né? Não adianta, todos nós temos nossos pontos fracos e a gente fantasia em cima. Ou seja, é ego, tudo é ego. Né? O ego para tentar é, amenizar as coisas, aí tem essas invenções aí que todo mundo faz. Né?
Mas o lance é você estar consciente que isso é um erro e acontece, nem sempre. Isso aí, aliás, é o que mais rola o cara não cair, sim, por mais que a gente chame a atenção e tal. Mas aí, foda-se, não perco muito o meu tempo, não. É, Cara, eu vi um caso, ouvi um caso, não sei se foi num podcast na internet, de um banda, eu morri de rir. O Preto Velho baixou no médio e tal, só que lá que o Preto Velho estava atendendo era chata, a pessoa questiona, né? Questiona, pergunta, discorda, e o Preto Velho foi ficando puto. Mas a pessoa era tão chata que o Preto Velho chegou assim: ó, é o seguinte, eu não tô aqui por karma, eu tô aqui porque eu quero, porque eu sou um espírito de luz, até porque ele é mesmo, né? Ele tá no nível a mais. Eu não tô aqui para pagar nada, já paguei tudo que eu tinha que pagar, eu tô aqui porque eu quero. Você tá muito chato. Pum! Ele subiu o médio e ficou arriado. Cadê? Volta aqui, volta aqui. Aí o médio teve que dar um jeito. Sabe? Você quer ajudar, o cara não quer, não quer ser ajudado, tchau. cara, Comigo é assim também. mas olha só, não sei se você já Se eu assistiu. gosto de ajudar, cobro dinheiro. Ah, não cobro nada. Aliás, eu pago para isso. Se eu Sim. for pôr na ponta do. Pago para isso, pô. Ah, Ô, Frato, tanto, tanto. você assistiu o filme O Último Samurai? Tem Vi. uma cena fantástica. Tem uma cena em que a irmã do líder, né? Ela tem que tomar conta, se eu não me, é o Tom Cruise, né? Ela tem que tomar conta É, dele, ele é americano. E ela fala para ele assim: "Você quer que eu cuide do cara que matou meu marido?" E aí ele fala para ela uma frase que para muitos passa desapercebida, e eu gosto dela pra caramba. Ele fala assim: "Se a dor é insuportável, você já sabe o que fazer." Cara, era se matar. Velho, olha a filosofia do lugar. Cara, se você acha que não dá para você, já era, se elimina. E por que eu digo isso? Você comentando, meu, eu vou até um ponto. Se o cara não quer, pô, elimina isso aí. O que você ganha carregando esse fardo aí? E o que você vive, né? Se a pessoa não quer ser ajudada, se a pessoa não quer aprender de fato, ela que siga o caminho dela. Cada um segue tua verdadeira vontade, ao menos a vontade que ele acredita que tem, né? cara, porque assim, esse tipo de trabalho, o trabalho iniciático, cara, não tem canal no YouTube, não ganho dinheiro com livros, eu vendo uns livros que eu escrevi e edito do Crowley, mas assim, não boto nada para mim, é tudo lá do clube de autores, tá? Seguidores eu não busco, então assim, eu tô pelo prazer, pelo caminho. Então assim, me ajuda a te ajudar, né? Se você não quiser, eu vou. Então eu vou embora, simples assim. Não vou gastar o meu tempo. Muito interessante, porque essa ideia, né, que você comentou aí agora, de fazer um trabalho, de entregar, de publicar um livro, deixar ali. E assim, cara, o trabalho iniciático, né, o trabalho de lapidação dessa pedra bruta aí, que somos nós, né, que é o ego, que é tudo mais, ele é um trabalho. O ocultismo ele é oculto, né, cara? Ele deveria ser oculto aos flashes, às multidões, nesse sentido, de não ficar no ego. E, de repente, nós vivemos numa época também que a ideia, né, pelo menos foi o que o Alexandrino comentou, que ele falou, cara, chega a ser deprimente, né? A visão do youtuber somente, né? Do youtuber vendedor de iniciação, né? A iniciação é fácil, a iniciação é só fazer uma inscrição na loja. Cara, a iniciação é a vida propriamente vivida, né, cara? E com dores, com aprendizado, com fraquezas, com lapidação, com tudo isso. Não é Sim, uma coisa, né, vendida, né, velho? porque o Crowley escreveu lá no Manifesto da A, a
não tem segredos, porque o verdadeiro segredo é a iniciação de cada um. A A é uma ordem que você conhece todos os livros, você conhece o autor, você conhece até a vida pessoal do autor, as cagadas da vida pessoal do autor, você conhece o autor é profano, iniciado, você conhece tudo. Mas o que você não conhece é o seu caminho mesmo. Então, iniciação, cara, não tem como. Dá para ganhar dinheiro com magia, dá para vender. Você ensinar uma técnica de magia, dá. Dá para fazer curso de tarô? Tá. Dá para fazer curso, sei lá, de ensinar Enoquiano, igual ensina Enoquiano. Enoquiano, dá. É uma técnica. Agora, no Goya, já que você citou, ele não te promete resultado. Porque Enoquiano é assim, ó. A técnica é essa, você faz isso, tem o livro aqui, vamos fazer. Pode acontecer ou não. Ele liberou, traz né? a amada em 7 dias. Ele não promete. Mas Daqui olha que técnica, no Liberó, né? o Crowley ele dá esse ensejo aí no Liberó. O começo é fantástico. Onde ele Neste começa livro, falando, ó, que podem existir ou não, fazendo determinadas coisas, determinados resultados se sucedem. Entende? Então, tipo assim, ele deixa bem claro. Cara, ele fala de caminhos, sefiras, espíritos que podem existir ou não. Mas e nessa hora, eu te falo que o Crowley, nessa hora, o espírito científico nele brotou. De verdade. Porque foi esse trecho que me fez entrar em Telemann. Cara, fantástico. Foi esse trecho. Neste livro, nós vamos falar das esferas, sefiras, planos e outras coisas que podem existir ou não. Não interessa se existe ou não, pois fazendo certas coisas, certos resultados se seguem. É advertido ao estudante não dar nenhuma validade filosófica ou realidade objetiva a nenhum desses resultados. As vantagens a serem ganhas, ampliação do horizonte mental e aperfeiçoamento do horizonte mental. Cara, é isso que se pode prometer, só. E lá no Liber 3 também, que é um dos livros que explica o começo da A, dos graus e tal, ele falando lá da diferença de graus e tal, o que importa na iniciação da A e tal, né? Falando do cara tal no grau 8. O que importa é a experiência espiritual. Ele não te promete porra nenhuma, nem que você vai passar do abismo, nem que você vai achar anjo, nada. Ele falou, ó, tem o tal do anjo, dá para achar, tem o tal do abismo, que é a árvore da vida, que é chamar, que não sei o que lá. Agora, eu fiz, eu acho que eu consegui. Não, e o detalhe, olha só que interessante esse ponto aí. Primeiro que tem aquela frase muito, muito bem colocada do Crowley, quando ele fala que ele não quer um exército de séquitos, né, de pessoas aí adorando ele, mas que cada um pegasse o seu facão e desbravasse sua própria floresta ali, sua mata. Número 1. Número 2, tem um ponto que eu acho assim, que ele denota uma coisa bem interessante. Se você ler o Crowley lá em 1904, 1906, quando ele publica a interpretação do cerimonial mágico para o Goetia, e ele coloca tudo como um sistema mnemônico, e ele fala ali do sistema mnemônico, ele é um Crowley, ele é um cara que está interpretando tudo, está nascendo Freud, tem a ideia do inconsciente, tudo mais ali no começo do século. E aí você lê o Crowley depois, no final da vida, e a maneira que ele começa a ver a existência de I Was, né? Porque durante a vida ele coloca sempre aquela questão, será que é um ser superior interno? Será que é externo? E no final, ele trata ali a I Was muitas vezes como um regente da nova era, algo externo. Então, uma mudança de visão. Eu me bato no seguinte, Frater, eu queria até que você comentasse. A iniciação de vida do Crowley
como uma mudança de perspectiva, que muitas vezes ele fala algo e 2 anos depois, ou 5, ou 10, ou 20, ele vem e não se... O pessoal diria contradiz. Não, o cara caminhou, velho, e ele viu que poderia ser diferente. O que acontece? Ele foi muito coerente. Uma das coisas que espanta nele é a coerência. Até porque ele nunca bate o martelo em coisas realmente significativas. Essa questão que você falou, ele largou a Golden Dawn em 1899, acho que caiu. Ele ficou lá 2 anos. Ele estressou lá com o Matos depois e tal. Essa época que ele saiu de 1900 até 1906, ele estava numa onda budista. Ele já tinha um quê de racional mesmo. Isso já era dele. Tá? Cara, ele fez química, né, velho? E ele até se uniu lá no Trinity College com um grupo também de estudiosos de fenômenos da mente também. Mas aí, quando ele foi encontrar com Alan Bennett, um dos antigos mestres dele da Golden Dawn, que o cara Ceilão. foi lá pro Ceilão e lá ele conheceu budismo e yoga. E o budismo ele o core do Buda é filosofia e prática, né? Uma coisa bem pé no chão. E aí ele estava meio decepcionado com magia e tal. Ele já tinha essa veia crítica, cética. O budismo ajudou muito ele nisso, né? E até porque ele começou a ver essa questão de estados, de consciência e tal, samadhi e afins, e isso mais lá na frente foi ser importante com o Tantra, que ele viu que a magia cerimonial pode ser feita no corpo, né? Então isso começou com o budismo, né, nessa parte aí. E ele foi lá para o Ceilão em 1901, acho que ficou um tempo lá, uns meses, voltou, depois ele voltou a encontrar com o Bennett de novo, até que ele recebeu o livro da lei em 1904, também não deu muita importância depois, né, porque isso foi num período que ele estava no período dele budista cético, que foi importantíssimo para não ser dogma, para ele não pegar a experiência do livro da lei e fazer uma... Ele teria virado um novo profeta, mas no sentido que a gente conhece, né, cara, da religião dogmática. O mundo religioso, enfim, né? Aí, cara, em 1905, ele vai tentar uma outra escalada, dá errado, 4 pessoas morrem, aí, isso na Índia. Aí ele vai indo para a China. Nesse processo, ele começa a voltar para a magia. Ele começa a fazer o Samasati, né, que é a atenção plena, o Samasati da cabeça dele, não é do Buda, não. Né? O Buda fez essa prática quando Gautama atingiu o estado búdico, na árvore Bo, foi com o Samasati. Tá? Mas o Crowley fez... Tem um episódio em que ele vai fazer uma escalada, e eu esqueci o sobrenome, porque o sobrenome do cara também é tipo o teu nome. Oscar, né? É o Oscar Ankelstein. Isso, e aí ele meio que... Imagina só, cara, o Crowley em inglês, eguinho pouco aflorado, ter que ouvir assim: tua mente é de macaco, tua mente precisa aprender a se concentrar. Cara, eu percebo que depois disso, o Crowley vira outro cara, porque ele meio que saca que realmente magia sem mente concentrada, a magia tá ali, né, cara? Período dele. Foi nesse período budista dele, tá? Que ele tinha
acabado de sair da Gondedal, se eu não me engano, foi no México, em 1901, antes dele ir para o Bennett, ver o Alan Bennett. Foi essa época, né? Então, isso nessa fase racional dele aí. Aí, em 1905, dá o problema lá, na expedição. Aí ele vai caminhando para a China, viajando na maionese, pensando sobre os limites da razão, achando que estava no abismo, né? Até que ele foi atravessar um vão lá com a mula, ele caiu com a mula, caiu de uma altura lá, era para ter morrido, ele foi sair, tomou um coice de mula também, aí ele saiu fora e no flash, nessa prática, nesse período, quando ele entrou na China, ele teve a visão, não foi a visão, foi como é que eu vou usar o termo direito? É porque a visão da dor é a experiência diferente, não, né? Foi me surgiu agora o termo, que eu gosto de usar o termo preciso. Enfim, teve o conhecimento da verdadeira vontade dele. A verdadeira vontade não veio com o Sagrado Anjo Guardião, foi com a prática do Samasati dele lá. O momento exato foi ele pensando, cara, era para eu ter morrido quando eu caí daquela fenda e quando eu tomei o coice do burro. Se eu estou vivo aqui, é por alguma razão. E eu estou aqui para ensinar os homens o conhecimento do Sagrado Anjo Guardião, né? Mas aquilo foi um vislumbre da verdadeira vontade, não foi ainda, né? Porque verdadeira vontade é estado de consciência, não você reduzir a termo uma coisa. Mas na verdade, uma você está tentando colocar em termos lógicos e razoáveis, e o outro é estado de consciência. Uma é uma relação de Malkuth, a outra é uma experiência de Tiferet. Em Malkuth, o cara tem um vislumbre ali, pode até ter. Agora, uma coisa engraçada que você soltou... Não, ele pode ter, mas... Pode. Tudo pode. Não vou dizer que não pode. Assim, eu não digo em termos de possibilidade, eu digo em termos de possibilidade versus probabilidade. É possível? Tudo é possível. Pode cair um avião agora aqui. É provável? Não. Então, assim, o Crowley já estava bem acima nesse dia. O que eu digo é o seguinte, às vezes é necessário reduzir a termo, mas como o próprio nome diz, é redução a termo. Né? De uma forma ou de outra, você acaba trabalhando um reducionismo de uma experiência que é muito mais ampla, né, cara? Muito, muito. Verbalizar uma coisa é restringir, não tem como. E assim, é até interessante, né? Só para a gente já deixar bem isso daí, quando o cara vai pegar lá o 65, o Liber 65 e tudo mais, você vai encontrando ali naquela experiência inicial, você vê, né, todo o aspecto do anjo em todas as experiências, né, cara? Todo momento ali, você vê, você percebe no Liber uma experiência em todos os momentos, como se o anjo tivesse o tempo todo soprando e estando em experiências na tua vida. Mas o teu olhar em Malkuth, o teu olhar no primeiro momento é cego para essas experiências. Você não vai conseguir enxergar isso porque você está extremamente ainda completamente conectado ainda com a terra, com o momento que você está vivendo, com o ego, entendeu? É um momento que você está começando, não tem como. Por isso que a gente fala que ele reduzir demais, né? É redução demais você falar dessa experiência enquanto Malkuth. Sim. E foi aquilo que você disse também. Cronologicamente, quando a gente olha a obra do Crowley, você vê como é que mudou as coisas. Bem ou mal, um diário é um produto da hora ali. É do momento. Né?
Então, com o tempo, o cara refina isso aí. E foi com o Crowley também. Ele, com o tempo, ele foi obtendo, cara, tão importante quanto uma experiência espiritual, o samadhi, o êxtase, é o antes e o depois. Ninguém vê um anjo do nada. Ninguém vê um demônio também do nada. Então, foi feito alguma coisa antes. E depois da experiência, como é que você reage a ela? Muitas vezes o cara tem uma experiência pequena lá em Malkuth e tal, e vira um dogma e cria uma igreja. E porque ele não subiu ainda os graus e não preparou o aparato racional dele para interpretar esses fatores de Neshmar. Uma coisa de Binar e além. Uma coisa que a gente pode comentar sobre isso é a importância que o Crowley dá ao diário, dizendo que era melhor ser devorado por um demônio, tartará lá e tal, do que não ter o diário, porque só um estúpido não teria um livro caixa, né? Um cara que não sabe o que está entrando, o que está saindo. Então, essa importância que ele dá. Num segundo momento, quem trabalhou já com algum tipo de ritual, com qualquer coisa, não estou falando dos rituais assim de primeiro momento, menor do pentagrama, maior, rubi estrela, estou falando no geral. A gente sabe que rola meio que um antes, um durante e um depois. Um antes, um durante e um depois. Eu chamo de paquera, ficar, né, casar e ter filho. O ritual é o casamento, o filho é o fruto. Muitas vezes, Frate, agora a gente vai até estar assim, né, brincando com isso. Cara, às vezes você vai fazer um ritual, um trabalho, qualquer coisa, por uma determinada coisa, e coisas começam a acontecer naquele sentido muito antes da realização do ritual. Dois caminhos você tem. Você realiza realmente o ritual, como casamento, como prova da sua vontade inicial, e tem gente que desiste, abre mão e, bom, não vou fazer porque já começou a acontecer, de repente nem precisa fazer. E não é incomum a gente ficar sabendo que quando a pessoa abriu mão de fazer esse ritual, a coisa desandou. Ou seja, um ritual ele tem um antes, um meio, né, um começo, um meio e um fim. Entende? Então, muitas das vezes, você tem que analisar a vida mágica de uma pessoa através do diário dela, das análises dela, antes, o durante e o depois. Senão você não entende a obra, né, cara? Deixa eu te falar. Depois de toda essa conversa que nós falamos aí um pouquinho sobre arte marcial, iniciação, cara, o assunto rendeu pra cacete, velho. Ah, que bom. Foi excelente, velho, excelente. Entrou temas aqui que, como você sabe, não tem nada programado, velho. Esse tema de iniciação, vida do Crowley, que é um assunto que eu adoro, né? Ele surgiu naturalmente, né? Confabulou para isso, né? Configurou para isso. O que eu te falaria agora no final? Você, como praticante de arte marcial e um cara experiente aí dentro do sendero, dentro dessa jornada mágica aí, espiritual, né? Cara, o que você diria para quem está conhecendo agora esse caminho, que de repente pode se interessar em alguma arte marcial? Você acha que é interessante o cara conhecer, praticar? Se pode dar uma ajuda nessa caminhada para ele? O que você diria? Tuas palavras finais aí. Cara, eu diria o seguinte: faz o que tu queres. Mentira. Também. Mas é o seguinte, a gente tem que nos submeter ao maior número de experiências possíveis para pegar o nosso caminho. Porque a gente não sabe o que a gente quer. Não adianta. A gente pode ter uma ideia, mas é submetendo a diversos tipos de experiência que a gente vai descobrir até coisas nossas que a gente não sabia que vão ser muito úteis. Tá? Em termos de luta, cara, aconselho, no mínimo, por questão de defesa e saúde. Agora, qual? Depende do seu biotipo, do que você gosta. Eu aconselho, tá? Iniciaticamente, cara, é muito válido, por tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Questão de vontade, questão de, principalmente,
para mim, o principal é o controle do ego. Tá? De graça você ganha aí uma saúde e a capacidade de bater em alguém. Esse aí vem de tabela, né? Mas você sabe que Vem. é até engraçado, né, cara? Quem pratica aí, quem treina e tudo mais, é impressionante o quanto que você desenvolve uma certa calma também, um certo controle natural. Eu te falo isso, viu? Porque eu sou de Ares ainda para ajudar. Cara, eu nunca fui um cara tranquilão. Eu nunca sou aquele cara, eu sou aqueles baixinho, sabe, de 1,70, que sempre teve aquele pé no. Cara, eu gosto do espírito de sentir a adrenalina da porradaria. Então, eu adoro essa experiência. Entende? Então, o que eu quero dizer? A arte marcial, por incrível que pareça, cara, ela me tornou um cara mais e mais tranquilo. Porque se você teve os professores corretos, você aprendeu um monte de lição. Tem coisa que vale a pena, tem luta que vale a pena você entrar, tem luta que não vale a pena. Tem luta que você sabe que você vai perder, tem luta que você sabe que você vai ganhar. Aí você vai ver o esforço que vai dar ou a merda que vai dar. A não ser que seja legítima defesa sua e dos seus próximos, você deixa para lá. Né? Porque a gente leva esse espírito para a vida, né, cara? Tem muita batalha, muita briga, muita briguinha. Por exemplo, internet é uma delas. Briga de rede social é puro ego, cara. Cara, você não ganha nada, você não ganha R$1. Você ganha inimigos. Tem gente que passa a não gostar de uma pessoa por causa de discussões filosóficas, que é convicção particular. A gente vê isso na política pra caramba, velho. Entendeu? Então, tudo passa pelo ego. O ego é o filtro, né, cara? O ego é o filtro. O cara passou pelo ego, chega tudo distorcido. E quando a gente pratica uma luta, a gente aprende a lidar com o nosso ego e com o do outro também. Sem dúvida. Prater, quero te agradecer demais, cara. Bate-papo foi assim. Mano, sabe quando você conversa com o cara e o bom que, às vezes, quem está assistindo aí, quem estiver acompanhando, às vezes viu eu e o Goya, o Alexandrino, o Deodeb, você agora, eu mesmo, né, com parte Kung Fu, os caras citam uns termos, né, Cati, Sifu, não sei o quê, e eu não sou da área. Então a gente fica meio perdido, né? Aí você vai e tal, vai pesquisar e tal, vai saber o que é. Mas, cara, tirando essas partes que às vezes a gente não entende, mas rapidinho você já conecta na ideia, cara, o papo hoje foi essencial, foi muito bom, porque, assim, lucidez, cara, eu vou chamar de lucidez. Tratar a Telemann com lucidez, rapaz, coisa que tá ficando rara. Eu fiz uma brincadeira com o Goya, né? Eu falei assim, Goya, eu escolhi algumas pessoas para entrevistar e eu não, né, no meu canal aqui, quem estiver acompanhando vai saber, eu não escolhi ninguém com menos de 20 anos de caminhada. Tá? E quando eu falo isso, foi por isso mesmo, para saber que o cara literalmente se deu mal, que ele tropeçou, que ele teve medo, que ele teve que bater cabeça, que não existe uma verdade absoluta. Porque o que adianta eu trazer um cara de 2 meses aqui? Ele está no começo, por mais que ele tenha boa vontade, ele não tem a caminhada. Entende? Então, para mim, no momento, não era o que eu precisava e que eu queria trazer. E você aqui hoje, falando da A, falando do Crowley, cara, pode ter certeza que vai ter mais 1 milhão de convites, porque o papo daria muitas horas de conversa e eu sei que teu tempo também aí é escasso. Mas agradeço muito. Combinando antes, tudo bem. Pode ter certeza. Combinado não é caro. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Agradeço se você assistiu até aqui, demonstrou aí uma disciplina, demonstrou vontade e interesse no tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não curtiu ainda, curte aí agora, se inscreve no canal, tá? E acompanha, que nós vamos estar sempre trazendo um conteúdo com pessoas experientes, pessoas que vivenciaram isso de maneira teórica e de maneira prática. Vou ficando por aqui e amor é a lei, amor sob vontade.